Aê, seja muito bem-vinda para essa série de 10 lives de preparação para a Semana de Balé para Mulheres Adultas. Todas as 10 lives foram escolhidas a dedo para te ajudar nessa jornada de bailarina adulta. Lembrando que esse conteúdo é para quem já faz balé, mas também para quem nunca fez ou está pensando em voltar. Essas 5 primeiras lives, elas vão ser práticas e você deve fazer aí na sua casa. E as próximas 5, elas vão ser ao vivo, onde eu vou poder abordar assuntos exclusivos de bailarinas adultas e, claro, poder tirar dúvidas. Agora chega de falar e bora pra aula? Bora lá? Então bora lá. Bora lá, meus amores, vamos lá. Bom, numa aula de balé, a gente chega lá na nossa aula de balé, a gente tem um momento que a gente faz vários passos segurando na barra de balé, sim? Quando você faz aula de balé em casa, você também vai ter esse momento que você segura na barra de balé e executa os movimentos. Para quê? Para que você consiga desenvolver a consciência desses movimentos, para que você consiga ensinar para o seu corpo como faz esses movimentos. Só que depois desse momento, a gente vem para o centro e tudo isso acontece na mesma aula. Então, normalmente a gente leva ali na barra, se a sua aula, né, de praticar balé, ela tem 1 hora de duração, normalmente a barra vai de 30 a 40 minutos, sim? E o centro vai de 30 a 20 minutos, ok? O centro normalmente sempre é um pouco menor, principalmente quanto mais iniciante você for, menor é o centro. Mais tempo a gente passa na barra aprendendo a dominar o nosso corpo, ok? Aqui no balé online também não é diferente, tá? Nas aulas que a gente pratica também funciona mais ou menos do mesmo jeito. Mas, depois que você fez os exercícios no centro e segunda-feira e ontem, que foi terça-feira, às 18 horas, eu mostrei alguns passos no centro. A gente estuda, desculpa, na barra. A gente estudou alguns passos na barra. Se você não viu as aulas que aconteceram às 18 horas ontem e antes de ontem, vai lá no canal do YouTube, coloca Mari Balé Online e olha lá os vídeos que tem antes, porque você consegue assistir, tá? Mas, independente de você ter visto ou não, você consegue acompanhar essa aula aqui comigo agora. Depois que eu fiz os passos na barra, eu venho para o centro da minha sala de aula. No centro, a gente costuma ter 4 adágio. Adágios são movimentos lentos, sim, que a gente executa ali, são uma sequência mais lenta, uma música mais lenta, os passos são mais lentos. E o grande objetivo do adágio é a gente testar, é a gente se desafiar em dominar o nosso corpo e mostrar as nossas linhas. O adágio ele serve para isso, para você mostrar que você está dominando o seu corpo, você não está perdendo equilíbrio e que você tem linhas bonitas para mostrar. E é aí que muitas pessoas se confundem, acham que linha bonita é perna alta. Não necessariamente. Eu posso ter uma linha muito bonita aqui e aqui, como eu posso ter uma linha muito cagada aqui e aqui. Sim, e a minha perna estava mais alta, ok? Então, não é a altura da sua perna que diz sobre a sua linha, é o desenho que você faz sobre o seu corpo. Então, quando eu quero me aperfeiçoar, melhorar o meu adágio, eu preciso estudar adágio, ok? Além do adágio, a gente tem um momento lá onde a gente tem sequências com giros, pirueta, piquetur, chané, são vários giros que a gente pode fazer. Essas sequências podem acontecer com deslocamento de trás para frente, pode acontecer com deslocamento na diagonal, não importa, mas são sequências onde a gente usa passos que giram, tá? Além disso, no centro, a gente também tem um momento em que a gente tem pequenos saltos. O que são pequenos saltos? Que a gente faz. E aí, conforme a gente vai avançando o nosso nível de balé, esses saltinhos começam a ter alguns deslocamentos. Sim? Como é que o pessoal do Instagram tá te vendo tudo certinho? Porque não aparece uma live pra mim. Sério, Tia Ju, você foi bloqueada. Você foi banida do meu canal. Galera do Instagram, vocês estão me vendo e me ouvindo? Coloca um sim para mim, para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo, por favor. Tia Ju, eu acho que você foi banida. Vamos ver, vamos dar só um segundinho aqui, gente. Só um segundinho, senão a gente reinicia no Instagram.
Ah lá, sim, tia Ju. A tia Ju foi banida, galera. Tia Ju, você falou mal de mim, bani você. É assim que funciona. Vamos lá, meus amores. E aí, ó, o que acontece? Aí a gente começa a avançar o nosso nível, a gente começa a ter pequenos saltos com deslocamentos, girando o corpo e tudo mais. Tudo no balé dá para piorar. Pensa sempre isso. Ah, eu tô aprendendo aqui pequenos saltos, já tá um inferno. Dá para piorar, tá? Conforme a gente avança, a gente vai piorando a sequência para a gente ir evoluindo cada vez mais. Então, eu tive o adágio, eu tive os momentos ali com giros e eu tive os pequenos saltos. Além disso, a gente também tem os grandes saltos, que é quando a bailarina, né? A gente vai lá e faz movimentos com bastante deslocamento, salta abrindo as pernas no ar. Esse é o momento de grandes saltos. Então, basicamente, a gente tem 4 grandes momentos. O adágio, que eu executo no centro, os giros, que eu posso ter com deslocamento ou sem, os pequenos saltos e os grandes saltos, ok? Toda aula, mesmo que você seja uma adulta iniciante, toda aula deveria ter esses 4 momentos, ok? Mas tem professores que preferem priorizar outras coisas, enfim, caminham a aula de outra maneira. Na minha opinião, dentro do método TBD, toda aula a gente prioriza esses 4 momentos, porque eu entendo que para você dançar de verdade, você precisa dominar esses 4 momentos, tá? Aqui hoje a gente não tem tanto tempo, então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai abordar o momento adágio, que é onde a gente trabalha, a gente se desafia em conseguir dominar o nosso corpo e colocar linhas. Esse é o primeiro princípio de uma bailarina adulta. Se você não domina o seu corpo e não sabe usar suas linhas, não adianta você fazer 5 piruetas. Porque na sua dança, na sua coreografia que você for dançar, você não vai ficar fazendo pirueta o tempo todo. A maior parte do tempo você está tendo que dominar o seu corpo e mostrar as suas linhas. Então, o adágio é um dos pilares, um dos principais pilares para uma bailarina adulta. E é isso que a gente vai estudar aqui hoje, ok? Depois a gente tem a parte de giros, pequenos saltos e grandes saltos. E eu vou deixar vocês escolherem o que a gente vai estudar na próxima aula. Coloquem aí para mim, na próxima aula, hoje a gente vai estudar adágio. Próxima aula que é amanhã às 18 horas. Vocês querem estudar giro? Vocês querem estudar pequeno salto ou vocês querem estudar grande salto? Coloca aí para mim. Maior número de respostas é o que eu vou dar aula amanhã, ok? Tia Ju, você consegue só checar o YouTube? Eu checo o Instagram para contabilizar? Sim. Tá, beleza. Enquanto vocês vão colocando o que vocês querem estudar amanhã, a gente vai começar. Eu já vou começar falando do estudo agora, para a gente ganhar tempo, porque tem um delay, tá? Tô curiosa. Giro, giro. Ah, eu sabia! Eu já sabia, gente. Já tinha certeza. Deu uma corridinha aqui, deu uma sentida. Grandes saltos, tudo bem, ó. Aqui no Instagram ganhou giro. Vê aí no YouTube depois, tá, tia Ju? Vamos lá, então, ó. Então, amanhã, aqui pelo Instagram, a gente vai estudar giros, tá? Vamos ver o que acontece no YouTube. O YouTube também. Giro, giro, giro. Beleza. Amanhã vai ser giro. Então, para amanhã você conseguir dominar o seu giro, você precisa dominar o raio desse adágio aqui hoje. Bora lá comigo? Vou passar uma sequência de adágio para você agora, sem música, sem nada, sim? Passar uma sequência. Quero que você tente decorar essa sequência e tente fazer aí. E depois eu vou parar e explicar detalhe por detalhe da sequência. Vou aplicar com você o método TBD, Técnica de Balé em Detalhes, para você ver se ficou mais fácil ou não para executar. Bora lá? Então, ó, vou fazer de costas para você. Imagina que a tela onde você está me vendo está aqui, ok? Então, aqui é meu público. Eu tenho meu lado direito, tenho meu lado esquerdo. Eu vou virar para o lado esquerdo, mas não de lado, tá? Eu vou virar em diagonal. Então, tem uma diagonal aqui na minha esquerda, eu vou virar para a minha diagonal. Perna direita, vou fazer em primeira posição, para a diagonal. Braço gravar, preparei lá, 7, 8. Perna direita vai fazer tandi à frente. Ao mesmo tempo que ela faz tandi à frente, o braço esquerdo fecha e sobe. Daqui a gente vai fazer um tanlier para frente, estica. Para trás, estica e fecha. Fechei, ó, em terceira posição. Sim? Daqui, meu braço abre,
Saiu a perna à frente com fondue, que é quando eu dobro um pouquinho a de trás. Vou fazer um pas de basque. Passou a perna e chassé lá para frente. Daqui eu fecho. Puxo o coupé, puxo o passé, développé arabesque. Subiu um pouquinho mais a perna, fechou na frente, relevé sussu. Desceu. Brava. Esse é o nosso adágio. Vou repetir mais uma vez para você decorar. É importante que você faça aí, antes de eu explicar os detalhes, para você sentir a diferença, porque numa aula presencial, é exatamente assim como eu estou fazendo com você aqui. Vamos lá de novo? Então, ó, como que vai ser a nossa sequência? Diagonal esquerda, primeira posição. Preparei lá, 7, 8. Perna direita saiu, braço esquerdo fecha e sobe. Transfere para a perna da frente. Tambié. Transfere para de trás. Tambié. Fechou. Perna direita sai à frente. Um pas de basque. Chassé. Fechou. Perna esquerda, coupé. Passei. Développé arabesque. Mostra o arabesque. Fechou na frente. Subiu. Desceu e acabou. Sim? Tudo bem? De 0 a 10, quanto difícil você achou essa sequência? Quanto difícil tá se equilibrar, tá? De 0 a 10, coloca aí para mim. Enquanto isso, eu vou começar a explicar. Vamos lá. Vamos agora aplicar a técnica de balé em detalhes nessa sequência. O que a gente está fazendo aqui? Estou numa primeira posição. Só que, se eu estiver nessa primeira posição, de qualquer jeito, na hora que eu tiro a perna, eu já causo um terremoto. 11, show, difícil. Show, 4, 7, 5, perfeito. Então, vamos lá. Vamos deixar esse negócio mais fácil. Olha só. Se eu estou aqui de qualquer jeito, na hora que eu tiro uma perna debaixo de mim, eu já causo uma tremeção. Sim? Eu já começo a perder o equilíbrio. Só de fazer o tandi. Aí eu vou lá fazer o tambié, aí eu já dobro os dois joelhos, já caiu o joelho para frente. Aí eu estico lá. Aí aqui já fica mais difícil equilibrar. Aí eu venho para trás. Aí já tá mais difícil equilibrar. Aí eu vou fazer um raio de um passo, sei lá o quê, que faz assim e depois faz assim. Aí eu já tô na dúvida do passo, já percebe? Primeiro ponto, a gente precisa entender cada um dos movimentos e como colocar as forças certas nesse movimento. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você coloque a sua primeira posição. Só que não é de qualquer jeito. Aqui, eu estou fazendo mais força do que você possa imaginar. Que força eu estou fazendo? Primeira força, meus pés. O meu pé não está solto no chão. Ele está pisando com o dedinho do pé, ativando, tá vendo lá, ó? Olha bem aqui, ó. Olha bem essa parte aqui, ó, o arco plantar. Uma coisa está solta, deixa eu soltar. Outra coisa é ativar o arco plantar. Quando eu pressiono os dedos do pé no chão, eu crio uma força na sola dos pés. Eu exijo força da musculatura que está na sola. Só isso, por si só, já dá mais estabilidade para o meu tornozelo. Meu tornozelo não fica fazendo assim, ó. Se o seu pé fica jogando, o pé inteiro no chão, e ele começa a jogar, faz isso aqui, ó. É micromovimento. Esse micromovimento vai atrapalhar seu adágio. Vou baixar um pouquinho aqui para o comentário não ficar na frente. Qualquer micromovimento faz eu perder o controle. Quando você ativa os flexores de dedos, ou seja, aperta o chão com os dedos, e não é muita força não, é uma leve pressão, você já aciona essa musculatura. Perfeito. Aqui eu já estabilizei o tornozelo. Já tenho uma base mais sólida. Mas eu posso deixar essa base mais sólida se eu puxar as patelas para cima, esticar o joelho, pensando em puxar a patela para cima. Eu vou ensinar mais sobre isso na semana do balé adulto, semana que vem para vocês. Mas pense em esticar o joelho. Outra coisa, se eu me preparo aqui, ó, com o bumbum para trás, eu começo a puxar o meu corpo para trás. Fica difícil me manter nessa posição. Então,
Terceiro ponto é articular o quadril. Trazer o meu xixi para frente. Se eu manter meu abdômen solto, minhas costas relaxadas, minhas pernas estão firmes, mas todo o meu tronco pode oscilar. Mas, se eu prender o abdômen, pensar em fechar as costelas e tracionar meu corpo para cima, eu crio uma pressão no meu tronco. E aí, para finalizar, eu empurro ombros para baixo e cotovelo para frente. Ombro para baixo, cotovelo para frente. Faz essa postura aí para você sentir. Primeiro, solta todo o corpo, se coloca lá. Agora, de baixo para cima, pressiona o chão com os dedos, ativando o arco plantar, estica o joelho, encaixa o quadril, ou seja, leva o xixi lá para frente, prende o abdômen, fecha as costelas, traciona as costas para cima, ombro para baixo, cotovelo para frente. Perceba a força que você está fazendo com o seu corpo. É essa força que vai dar estabilidade para você. E agora você não solta essa força. Fica aí. Com essa força, o que eu vou fazer? Na hora que eu for tirar a perna direita, eu vou pensar em tracionar mais o meu corpo para cima, transferindo disfarçadamente o peso do meu corpo para a perna de base. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Só que não, ninguém pode perceber. Então, eu penso em crescer. Quando eu traciono para cima, eu consigo aliviar a minha perna para ela sair do tandi. Então, eu tô lá, acionei toda a minha musculatura, preparei 7, 8. Cresce lá pro teto, enquanto isso eu já tô girando o calcanhar, né? Que a gente aprendeu no tandi, na aula da segunda-feira. Calcanhar para frente, fechei meu braço, estiquei o tandi, chegou o braço. Sim, aqui a gente já aplicou os detalhes que a gente precisava para executar esse tandi. Agora eu vou para o tablier. Cuidado no tablier. Muitas bailarinas adultas acham que é só pisar e dobrar. Não. Eu tenho o quê? Olha para o meu pé. Articular os dedos do pé. Passei para meia ponta. E agora, enquanto eu fizer o plié, eu vou empurrar o meu calcanhar para frente. Mas não só esse calcanhar, o de trás também. Aí eu chego numa postura andeor, com uma linha bonita. Sim? Faz sentido? Isso é diferente disso. Ok? Então, eu tô lá, articulou dedos, calcanhares para frente, xixi para frente. Braço desce e agora estica, tracionando tudo para cima. Estica a pontinha de trás. Volta, calcanhares para frente. Xixi para frente. Estica, tracionando tudo para cima, trazendo o peso para a perna de trás. E aqui eu fechei. Tudo bem? Vamos de novo essa parte para a gente fixar o que a gente entendeu. Vocês entenderam? Faz sentido? Coloca um sim para mim se fez sentido, se eu posso ir passando para as próximas partes. Se eu posso ir passando para as próximas partes. Vou repetir enquanto vocês vão respondendo aí para mim. Vou lá. Dedos, pressiona levemente o chão, patela puxa para cima, xixi para frente, abdômen preso, fecha as costelas, traciona as costas para cima, ombro para baixo, cotovelo para frente. Preparei 7, 8. A perna vai sair no tandi, eu transfiro o peso para do lado, disfarçadamente. Calcanhar girou, passa pela meia ponta alta, estica a pontinha. Transfere empurrando calcanhares para frente, xixi para frente e joelho para trás. Estica, levando o corpo lá para o teto. Volta calcanhares para frente. Estica, levando o corpo lá para o teto. E aqui eu fechei. Vamos para a segunda parte? Fez sentido? Entenderam? Sim, sim, sim. Show. Daqui, fechei. Segunda parte. Pas de basque. Meu Deus do céu. Isso é de comer? Que raio é isso? Não é? Gente, vocês já sabem fazer pas de basque. Quem assistiu a aula que eu dei ontem e antes de ontem, onde eu ensinei tandi, ensinei ronde, ensinei coupé, sabe fazer pas de basque. Como assim, Mari? Imagina, eu nunca vi esse passo aí que você está fazendo. Olha só. Esse é o grande problema. Você tá lá, né? Aí você chega na sua aula, você vê lá o professor. Então, a gente vai fazer isso. Itará, papá, itará, papá. E aí a gente vai fazer o nosso pas de basque. E aí estica
Ali o seu cérebro já bloqueia. Já dá pane do Windows. Ele fala, que jossa é essa? Por quê? Porque você não está vendo as peças que compõem o castelo. Como assim? Pensa num castelo de Lego. Sabe peça de Lego? Lego? Imagina um castelo de Lego. Se eu só olho para aquele castelo gigante, eu falo, meu Deus, como que é possível construir isso? Eu sei que tem um monte de peça aí, mas eu não sei nem por onde começar. Por quê? Porque você está olhando o todo. Quando eu faço o pas de basque na sua cara, tu está olhando o todo. Vamos parar de olhar o todo? O que é o pas de basque? Que castelo é esse? Que peças tem nesse castelo? Vamos entender? Ó, primeira peça que tem nesse castelo, um tandi. Segunda peça, um fondi, que é quando a gente dobra o joelho. Então, eu faço tandi com fondi. Tô lá, tandi com fondi. Segunda peça, meio ronde. Eu ensinei ronde na primeira aula, segunda-feira. Meio ronde, onde eu desenho meio círculo. Aqui é só metade. Daqui, transfere o peso. Empurra o peso lá para o outro lado. Dobrei o joelho, ó. Daqui, cupê atrás e vou fazer o cupê na frente. Quando eu fizer o cupê na frente, eu vou virar um pouquinho o meu corpo. Como? Levantando o calcanhar da perna de baixo. Vou fazer isso. Junto com o cupê na frente, eu faço isso. Daqui, fechei, arrasta o pé e esticou de trás. E fechou. Isso é o pas de basque. Nada mais é do que tandi com fondi, meio ronde, transfere, passa cupê, bate o cupê na frente, mudando a diagonal, fecha, arrasta e olha lá para a mão de cima. Fechou. E aí, sabe fazer pas de basque? Claro que sabe. Se você sabe fazer tandi, se você sabe dobrar o joelho, se você sabe fazer cupê, ronde, você sabe fazer pas de basque. Faz sentido, amores? Balé é muito mais simples do que o que você vê por aí. Muito mais simples. Só que eu preciso entender os detalhes da paçoca, ok? Então, vamos lá. Beleza. Mari, mas o meu pas de basque não tá assim, que nem o seu. O meu dá umas balançadas. Se o seu pas de basque dá umas balançadas, aprenda uma coisa nessa vida. Toda vez que a gente balança na vida e no balé, é porque tá faltando crescer. Cresce. Traciona tudo para cima que vai. Sim? Então, eu tô lá. Cresce, 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 traciona para cima. E cresce. Não tem como. Se eu tô ativando a força para cima, não tem como o meu corpo oscilar para as laterais. Ok? Show de bola até aí? Deu para acompanhar? Desce um sim para mim se eu posso passar para o próximo. O nosso próximo vai ser o quê? O passé développé arabesque, que eu ensinei ontem. Não ensinei ontem na aula para vocês? Développé? Ensinei développé para vocês ontem. É o que a gente vai fazer agora. Os mesmos fundamentos que eu expliquei na aula de ontem é o que a gente vai aplicar aqui. Exatamente os mesmos. Sim? Show, show. Então, vou passar para o próximo. Então, ó, fiz lá. Pas de basque. Estiquei. Daqui eu fecho. E agora, a perna da frente, ó, o peso já está na perna da frente. Essa daqui fechou. Eu preciso transferir o peso para de trás, para poder tirar da frente sem ficar tremendo. Muitas vezes a bailarina faz isso aqui, ó. Deixa eu fazer de lado para você ver. Ela fecha, ela vai tirar de trás. Não! Você só tira uma perna do chão quando a outra está estável. Sim? Eu só tiro uma quando a outra está estável. Então, eu fiz lá meu pas de basque. Tô lá. Fechei, transfere primeiro peso. Aqui, ó, eu já tenho que ter condições de tirar esse pé do chão. Se ele ainda não sai, é porque ainda tem peso nessa perna. Traz o peso para trás. Daqui, eu puxo meia ponta lá juntinho. Lembra que eu ensinei ontem? Gruda lá o cupê. Vem puxando o passeio com o joelho aberto. Daqui, desenvolve lá o arabesque. Antes de finalizar, para colocar a cereja do bolo, eu mostro que dá para subir mais um pouquinho
fecho, fechei na frente, subiu no relevé sussu. O que é o relevé sussu? É quando a gente sobe juntando os dois pés no mesmo eixo. Sim, os dois puxam. Ok? Dá para fazer só, deixa eu mostrar assim, relevé, onde cada pé sobe onde está, e dá para fazer o relevé sussu, que é quando os dois juntam no mesmo, na mesma direção, tá? É isso que a gente faz no final. Show? Deu agora para entender melhor? Vamos tentar aplicar tudo isso devagar? Simbora, bora? Simbora, bora. Então, ó, meu público tá aqui, diagonal direita, eu vou começar frente para diagonal esquerda. Primeira posição, me coloquei. Você se colocou de verdade ou você tá jogado? Não, vou colocar de verdade. Dedos pressionando o chão, joelho puxando para cima, xixi para frente, abdômen fechado, costelas fechadas, traciona as costas para cima, ombros para baixo, cotovelo para frente. Preparei lá 7, 8. Mantendo essa força, traciona o corpo para trazer o peso para a perna esquerda, saiu a perna direita, tandi à frente. Transfere empurrando quem para frente? Calcanhares, joelho para trás, xixi para frente. E estica, olha lá para a pontinha da mão. Cresce o corpo, você está balançando, cresce. Voltei, calcanhares para frente, xixi para frente. Cresce o corpo, traz o peso para a perna de trás. Abre o braço, fechou. Agora vai sair tandi com fondi, ou seja, dobra o joelho. Meio ronde, aponta para a diagonal. Transfere. Bateu na frente, girou. Fecha. Chassei, estica tudo, olha lá para cima da mão. Daqui, fechei. Perna da frente, passa pela meia ponta, grudei dedinho no maléolo, puxa joelho para trás para subir o passê, desenvolve lá o arabesque. Antes de fechar, sobe um pouquinho, toca o chão, fechou, relevé sussu. Daqui, desceu, finalizou. Ficou mais fácil entender o que você precisa fazer? Coloca para mim sim ou não. Depois de a gente aplicar TBD nessa sequência, técnica de balé em detalhes, ficou mais fácil você entender o que precisa ser feito, sim ou não? Qual é o ponto? Como é que você vai dançar se você não entende o que precisa fazer com o seu corpo? Como é que você vai ser uma bailarina adulta, confiante e graciosa se você não entende o que precisa fazer com o seu corpo? Como? Como isso é possível? Não é. Aí a gente passa uma vida copiando isso aí, meu Deus, que incrível. Show! Meu arabesque está desequilibrando. O que eu tenho que fazer? Crescer. Sim, mais fácil. Sim, sim. Agora sim, sim, sim. É disso que eu estou falando, bailarinas. Se você quer ver melhora no seu desempenho em sala de aula de balé depois de adulta, você tem que estudar balé em casa. Não dá para você ir lá e ficar correndo atrás de uma sequência dessa. Eu preciso chegar lá já sabendo o que eu tenho que fazer com o meu corpo. Aí sim eu consigo me dominar, me desafiar. Agora, ficar copiando uma vida inteira não vai te levar a lugar nenhum. Nenhum. E você que está pensando em começar balé, começar já copiando não vai te levar a lugar nenhum. O que eu preciso fazer? Estudar. Mari, então eu não devo fazer balé presencial? Não é essa jossa que eu estou falando. Estou falando que você deve associar o estudo. Quantas alunas eu tenho que fazem presencial e associam o estudo em casa? E isso é assim que a gente estuda balé. É dessa maneira que você estuda balé. Não é olhando o vídeo, não é lendo o livro, não é fazendo 50 aulas por dia, repetindo exatamente tudo, todos os erros que você está cometendo. Não é parando e estudando. Isso sim faz você dominar o seu corpo. E aí a gente tem condições de ir evoluindo. Show de bola? E aí, curtiu? Ó, essa foi apenas uma das lives de preparação para a semana de balé para mulheres adultas. Então, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição para participar gratuitamente da semana de balé para mulheres adultas, bora fazer agora, né? Se você está vendo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, o link vai estar aqui embaixo. Se você está vendo aqui no Instagram, o link vai estar na bio. Bora lá, te espero na semana de balé para mulheres adultas.